Graças a Deus, paz do Senhor a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 3. Mas antes de nós lermos, eu gostaria de fazer referência a algumas coisas no livro de Atos, porque o livro de Atos tem a ver com a vida da igreja e a atitude da igreja e a ação da igreja durante o primeiro século, primeiros tempos da igreja, e nós vemos que ela começou com uma crise que aconteceu, pois Jesus tinha sido crucificado e houve um tempo de grande confusão e grande crise para os discípulos, mas logo Jesus se moveu e apareceu aos seus discípulos e eles ficaram num tempo de oração. E naquele tempo de oração, que durou cerca de 10 dias, então, quando Jesus subiu para o céu, 10 dias depois, que eles ficaram orando em Jerusalém, Deus abriu os céus e uma grande profusão do Espírito desceu sobre os discípulos e começou um avivamento, um reavivamento e uma obra grandiosa que começou estendendo e salvação de almas e vidas mudadas. Glória a Deus. Depois nós vemos que no capítulo 5 a igreja passou por um momento de perseguição e dificuldade, mas logo houve após uma situação de angústia, de aperto e perseguição, os discípulos se reuniram e oraram a Deus de uma maneira intensa e unida. E houve uma visitação do céu que renovou a vida de todos eles. E assim, eles começaram com uma dinâmica superior àquela que eles tinham antes. Glória a Deus. Quando nós olhamos depois no capítulo 7 e 8, nós vemos que se dá a morte de Estevão e que há uma perseguição na igreja. E a igreja ficou muito destabilizada. Mas logo nós vemos que no capítulo 8 o Evangelho chega a Samaria e dá-se um grande rebuliço de avivamento, de salvação de almas em Samaria, por causa do que aconteceu em Jerusalém. E assim nós vemos que cada crise que a igreja passou, a seguir veio um tempo de prosperidade e de bênção para a igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é uma coisa interessante, no capítulo 7, nós vemos Saulo terrível para perseguir a igreja. Mas passou o capítulo 8, no capítulo 9, logo mais adiante, nós vemos Deus alcançar Saulo e transformá-lo num Paulo e ser algo tão poderoso que levou o Evangelho para muitos lugares da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, meus irmãos, vemos que em cada momento de dificuldade e de crise que a igreja passou, sempre Deus deu uma resposta a seguir para a bênção, para o refrigério, para uma renovação, para um crescimento, algo que antes não tinha acontecido. Assim, ainda hoje, quando há momentos de crise na igreja, também se espera uma reação da parte da igreja e também uma manifestação da parte de Deus para trazer bênção abundante para o povo de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos ler. Não é um momento de crise, mas é um momento em que a igreja estava pregando o Evangelho. Estavam perseverando em oração. O que Deus fez e o que Pedro falou naqueles dias para aquele povo que iria acontecer, não é? Aqueles que se convertessem. Vamos ler capítulo 3, então, e começar no versículo 12. Versículo 12. E eu não frisei uma situação que se deu, que Herodes e as autoridades quiseram matar alguns da igreja.
tinham morto Tiago, não é? Um dos apóstolos, e a seguir prenderam Pedro para o matar logo a seguir. Mas a igreja uniu-se em oração. Amém? A igreja uniu-se em oração. A igreja reagiu para buscar a Deus e orar ao Senhor. E o que aconteceu? Quando a igreja se reuniu e orou continuamente a Deus, Deus enviou anjos do céu para libertar e mudar aquela situação. Graças a Deus. Então vamos ler o que diz versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedis que se vos desse um homem homicida e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como podemos entender pelo contexto, refere-se à cura de um coxo de nascença à porta do templo chamada Formosa. Um homem que estava ali, paralítico, um homem sem esperança, um homem apenas esperando umas moedas caírem na sua mão ou na sua esteira que estava lá. Mas quando Pedro e João estavam indo para um lugar muito especial e com um objetivo muito especial, eles estavam indo para onde? Para o templo. E estavam indo à hora da oração. A hora da oração, eles estavam lá para orar. Glória a Deus. E porque eles estavam no lugar certo, indo para a atividade certa. Então, vemos que ao olhar para ele, ao pedirem-lhe esmola, eles disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem endireitou-se, porque estendeu-lhe a mão para o ajudar a levantar-se, e pulou, e saltou, e andou, e glorificou a Deus. E isso foi uma grande admiração para todos os judeus que estavam por ali e estavam entrando para o templo. Foi uma grande admiração. E assim correram para o lugar onde estavam, muito admirados, pensando que devia ter sido algum Deus que tinha descido do céu, algum Deus muito importante. Mas ele disse: por que é que olham para nós? Nós somos homens como vós. E porque imaginais que se seja por nossa santidade ou nossa virtude pessoal que isto aconteceu? Sim, não foi pela nossa santidade até, mas foi o nome daquele que é sobre todo o nome. Amém? O nome daquele que é sobre todo o nome. Tinha acabado de ser morto. Tinha acabado de ser morto, não havia muito tempo, mas que estava vivo para sempre. Glória a Deus. E esse também é o nosso Deus. Esse também é o nosso Salvador. Esse também é aquele que pode atuar maravilhas. E o seu nome tem poder. Tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para fazer descer o Espírito Santo sobre a nossa vida e para nos encher e nos trazer regozijo e nova vida espiritual a todos nós. Amém? Os irmãos creem nisso, não creem?
Graças a Deus. Assim, ao chegar ao versículo 18, diz: mas assim Deus cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Sim, foi cumprido, tinham feito isso, tinham sido como instrumentos para levar o Cristo à morte, mas Deus cumpriu a sua vontade através desses acontecimentos que se deram, e Jesus foi levado à morte, porque era necessário que ele morresse, era necessário que ele passasse por essa situação difícil, e assim, ao morrer, não só aqueles que o mataram tornaram-se culpados da sua morte, mas assim cumpriu um plano de Deus, que era morrer pela vida do povo de Deus, pela humanidade. Jesus morreu por nós, graças a Deus. Mas o versículo 19 e o versículo 20 e 21 são versículos muito interessantes e muito importantes, que eu queria chamar a vossa atenção em especial para estes versículos. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O arrependimento é fruto de um reconhecimento de um erro praticado. Verdade? É o fruto de um reconhecimento de um erro praticado ou de uma vida errada. De uma vida errada ou de um procedimento errado. E arrepender-se é a atitude certa para mudar a situação de uma pessoa. O arrependimento. Tanto de uma pessoa que não conhece a Cristo e ouve a palavra de Deus, como alguém que já conhece e erra, mas arrepende-se, então é o meio para se dar uma mudança na sua vida. Também o converter-se é propor não voltar mais a fazer, nem a andar, nem a viver da mesma maneira. Amém? É o propor no seu coração, é aquela mudança de não voltar atrás e prosseguir para a frente e ter um novo rumo, um novo proceder, um novo viver, isto é, começar uma nova vida. Glória a Deus. E quando a pessoa se arrepende, e quando a pessoa propõe não viver mais como estava vivendo, dá-se uma coisa interessantíssima e muito proveitosa e muito abençoada para a vida de todos nós e para a vida de qualquer pessoa, que é: os seus pecados são apagados. Glória a Deus. Como é que nós podemos representar isto? É como se tivesse um quadro com escrito uma série de coisas negativas contra nós. Uma série de coisas negativas contra nós. Mas depois de haver um arrependimento e haver um propósito de não viver nem andar da mesma maneira, então é como se Jesus pegasse numa esponja e passasse a esponja e limpasse e ficasse tudo apagado. Tudo apagado. Glória a Deus. E os irmãos não acham que isto é uma coisa maravilhosa que acontece? Amém? Quem de nós não tem um passado que, pela graça de Deus, foi apagado pelo Senhor? Não é verdade? E quem de nós também alguma vez na sua vida não teve um momento que as coisas ficaram, ou teve um procedimento, ou teve uma conduta ou alguma coisa, mas quando se arrepende, nós sabemos o que está escrito: o pecado é apagado. Amém? E fica limpo. E fica como antes que não tivesse acontecido qualquer coisa. Mas, para além da limpeza que existe, não é? Como o quadro que fica limpo, fica apagado, tudo apagado, e fica branco, pronto para escrever alguma coisa e até para escrever uma coisa diferente. Não é verdade? Escrever uma coisa diferente. Então dá-se uma coisa muito maravilhosa, que é: venham assim os tempos do refrigério. Os tempos do refrigério. Uma pessoa que se converte ao Senhor, que se arrepende e converte ao Senhor, então ela se candidata a um tempo de refrigério. Um tempo de refrigério. Refrigério é um tempo de renovação. É um tempo de uma vida que recebe uma bênção, que traz um novo ânimo, um restaurar, uma revitalização à sua vida. É como uma pessoa está cansada, está muito desgastada, mas de repente ela se alimenta, é vitaminada, bebe água e ela restaura a sua vida. Restaura. Então, um tempo de refrigério,
tempo de refrigério é um tempo de prazer, é um tempo de gozo, é um tempo de alegria, é um tempo de restauração na vida dessa pessoa. E isso é tão precioso, tão maravilhoso, tão abençoado na vida de cada um que recebe a bênção de Deus através do arrependimento, da conversão. Os pecados são apagados e logo vem o tempo do refrigério, o tempo de bênção. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos aqui é que já experimentaram esse tempo de refrigério, de gozo, de alegria, de renovação, de bênção na sua vida? E é tão precioso, tão maravilhoso. Graças a Deus. Mas quem é que produz? O que é que produz esse tempo do refrigério? O que é que produz? É a presença do Senhor. Diz aqui, tempos, venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Podemos entender aqui, Senhor, tem a ver com o Espírito Santo que está presente e vem habitando e se manifesta na vida da pessoa. Amém? Porque o Espírito é o Senhor. Diz lá em Corinto, o Espírito é o Senhor. Podemos dizer que o Pai é Senhor, que Jesus é Senhor, mas o Espírito também é Senhor. Amém? E Ele é o Senhor da igreja, é o nosso Senhor, é o Senhor presente, sempre conosco aqui. Nós sabemos que o Senhor Jesus está no céu, à mão direita do Pai, e intercede por nós. Amém? Sabemos que o Pai sempre esteve no trono e do seu trono não saiu. Amém? E que de lá veio o seu Filho para dar a sua vida por nós e para lá retornou outra vez. Agora, o Senhor, o Espírito Santo, veio para ficar conosco, para nos dar, depois de um arrependimento, de uma conversão, dos pecados serem apagados, tempos de refrigério pela sua presença na nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, estes tempos de refrigério, nós todos somos candidatos a Ele. Este tempo da presença do Senhor, da manifestação da presença do Senhor, tem que ser refrigério para a sua igreja. Tem que ser momentos de renovação para a sua igreja. A presença de Deus nas nossas vidas. Podem crer que são mesmo. Só o Espírito Santo. Eu posso me esforçar, eu posso tentar fazer isto, eu posso tentar fabricar refrigério, mas não há maneira de fabricar isso. É só Ele que tem para dar. É só Ele que pode produzir isso na nossa vida. É só a presença dEle que faz isso acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos acreditam nisso, não acreditam? Que é a presença dEle que faz isso acontecer. E assim, depois vemos, e envie Ele a Jesus Cristo. Primeiro diz, tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, já antes vos foi pregado. Mas logo a seguir diz que o qual convém que o céu contenha. E o céu vai conter Jesus. Vai tê-lo afastado de nós. Vai contê-lo para lá das estrelas, para lá daquilo que é visível, que podemos contemplar com os nossos olhos. Porque foi isso que aconteceu quando ele subiu para o céu, não foi? Ele foi subindo, até que uma nuvem o ocultou, e ele passou para lá da vista dos nossos olhos. E onde é que ele está agora? Para lá da vista dos nossos olhos. Ainda está. Mas não esteja preocupado, que ele está fazendo um grande trabalho em nosso favor. Amém? Um grande trabalho. Como lá não há noite, então significa que lá é sempre dia, e por isso ele está sempre, continuamente, é verdade, porque ele também não dorme, de noite e de dia, intercedendo em nosso favor, atento às nossas vidas. E pode crer que ele desempenha bem a sua ocupação. Amém? Os irmãos acreditam que Jesus desempenha bem a sua ocupação, no seu trabalho, e que ele não vai falhar no seu trabalho? Podem crer, ele não vai falhar. Glória a Deus. Podemos ter muitos acusadores, podemos acusar até, mas Jesus intercede e as acusações hão de cair por terra e Jesus há de ganhar vitória e nos abençoar, e nos restaurar e fortalecer. Glória a Deus. Agora, o céu convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Vai haver um tempo que vai ser tudo restaurado. Tudo o que caiu, tudo o que foi destruído, tudo o que se deteriorou, tudo o que se corrompeu, tudo o que será tudo restaurado. Tudo restaurado. É claro,
Nós não vamos pensar que os ímpios que não creram pregar o Evangelho e que não quiseram obedecer, não quiseram acreditar na palavra de Deus, que eles vão ser restaurados. Não. Mas vão ser restauradas todas as coisas relacionadas com o habitat em que os salvos irão viver para sempre. Então será restaurado tudo. E a comunhão com Deus será restaurada. E tudo o que existir dentro do reino de Deus, dentro do mundo em que nós vivemos e por todo o universo, será restaurada a comunhão e a reconciliação com Deus. Isso irá acontecer. Mas até chegar lá, até chegar a esse momento, estamos caminhando para lá. Até chegar a esse momento, não esqueçam que nós desfrutaremos de tempos de refrigério pela presença do Senhor, o Espírito de Deus. Amém? Nós desfrutaremos de refrigério pela presença do Senhor nas nossas vidas. E é isso que nós todos precisamos ter na nossa vida em abundância. É o tempo de refrigério pela presença do Senhor. E eu não vou prosseguir mais, mas convido os jovens do louvor para subir. E nós vamos dedicar um tempo para louvar ao Senhor, para adorar a Deus. Porque a Bíblia diz, num certo lugar, em Efésios, muito especial, capítulo 5, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Meus irmãos, quando nós louvamos a Deus de coração, nós podemos sentir um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. O Santo de Israel habita no meio dos louvores do seu povo. E nós precisamos de refrigério, nós precisamos de orar. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós passamos crises, nós passamos até angústias no nosso coração. E Deus conhece as angústias que nós passamos, os momentos difíceis que nós passamos. Mas eu acredito que Deus tem uma resposta para curar a nossa angústia. Tem uma resposta para curar a nossa dor. Tem uma resposta para restaurar o nosso homem interior e fazê-lo ficar por cima e nos dar a vitória em todas as circunstâncias. Se Ele deu a vitória à igreja primitiva durante o tempo de crise e provação e momentos difíceis, e foi o Espírito Santo que ajudou a igreja, que encheu o coração dos crentes, e as perseguições, as dificuldades, os problemas, as aflições que assolavam a igreja, até morte, alguns morreram por causa da sua fé. Mas o Espírito Santo era o refrigério que estava na igreja, renovando-a constantemente para cumprir a sua missão e seguir avante. E a igreja dos nossos dias há de cumprir a sua missão também. A igreja dos nossos dias há de ter a presença do Consolador também. A igreja dos nossos dias há de experimentar também esse poder. A igreja dos nossos dias há de ter uma atitude semelhante à igreja primitiva e orar a Deus e buscar a Deus. E vai renovar-se também. E aqueles que acreditam, vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus uns momentos. Vamos ser dirigidos num tempo de louvor e adoração. Aleluia.